a potência de um número negativo. Então, a gente tem que observar a paridade do expoente da nossa potência. Então, se a gente tem um número negativo, se a gente tem um número negativo e ele é elevado a um expoente par, o resultado dessa potência ela vai ser positiva, tá? E se a gente tem um número negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado vai ser negativo, beleza? Aqui não tem muito mistério. Radiciação, só as setinhas ali e tal. Na radiciação, a gente tem aqui o índice, tá? A base e o radical. O índice é a fatoração aqui de um número. O índice determina o número que vai ser o resultado da nossa radiciação, tá? Fatoração de um número, tá? Onde o índice vai determinar o número que vai ser o resultado da nossa radiciação, beleza? Então a gente tem aqui a raiz quadrada de 4, tá? E fatorando a nossa raiz, o nosso 4 aqui, o que é fatorar? É você pegar e dividir eles pelos menores primos possíveis, números primos possíveis. Então, o primeiro primo é o 2, depois o 3, depois o 5, né? Então, você vai pegar ele, vai dividir pelo 2, aí vai resultar em 1 no 2, vai dividir pelo 2, vai resultar em 1 e acabou, tá? Então, o que acontece? O resultado da nossa radiciação, ele vai ser um ele vai ser o número que foi elevado ao, ao nosso índice, tá? Então a gente observa aqui que a gente teve o 2 que foi elevado ao 2 que é ao quadrado. Então o resultado dessa radiciação dessa raiz quadrada vai ser 2, tá? Eu vou dizer aqui uma coisa no final que é muito importante, tá? Aqui vemos que o número 2 está elevado ao quadrado na nossa fatoração e isso não diz que ele será a nossa resposta, beleza? Ou podemos fazer de outra forma, tá? Então a gente tem a raiz quadrada de 4 e 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Isso aqui, tá? Nos diz que o nosso índice é o mesmo valor que o nosso expoente, beleza? Quando isso acontece, a gente pode cancelar a raiz e obter o resultado que é o próprio 2. Só que aqui a gente tem que prestar atenção porque o resultado de uma raiz, o resultado de uma raiz quadrada ou qualquer outra raiz, vai ser sempre o módulo desse número. O que é o módulo? O módulo é sempre o resultado positivo. No caso de uma raiz, quando você tiver uma incógnita, você vai ter as propriedades do módulo que eu vou dizer. Então a gente tem aqui outro exemplo, tá? Eu ignoro isso aqui, saiu errado aqui. Então a raiz quadrada de 64. Então a gente tem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá? Observe que para achar o resultado dessa raiz devemos olhar para o índice e quantas vezes ocorreu do número dentro desse radical se multiplicou de forma que o índice se repita. Então olha isso aqui. Então o índice se repetiu aqui uma, duas, três vezes, beleza? Então esse número ele se multiplicou, né? O número elevado ao índice ele se multiplicou três vezes, tá? Então aqui a gente tem 2 ao quadrado, aqui a gente tem 2 ao quadrado, aqui a gente tem 2 ao quadrado, beleza? Agora o processo é observar quantas vezes isso ocorreu e multiplicarmos a base pelo número de vezes que ela se multiplicou, desculpa, eu não coloquei um ponto aqui. No caso acima, o número 2 se multiplicou conforme o índice 3 vezes. Então, ela se multiplicou aqui 3 vezes, fazendo jus ao índice, tá? Então, a gente vai pegar esse número e vai multiplicar ele 3 vezes, beleza? Olha aqui. Tá vendo? Aqui é o 2 elevado ao quadrado, né?
E como eu disse, os números foram elevados ao expoente igual ao índice. Então a gente vai multiplicar eles, tá? Então toma cuidado para você não levar esses números ao quadrado e multiplicar, porque vai dar o mesmo 64. Então você vai multiplicar esses caras e vai chegar ao resultado dessa raiz. Propriedade da radiação. Por que isso aqui saiu primeiro? Tá. Quando você tem uma soma de radicais, e esses radicais forem diferentes, isso não vai alterar nada. Subtração é a mesma coisa, tá? Tá escrito aqui, soma ou subtração. Então se você tem aqui raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, isso vai ser raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, porque não tem como solucionar isso dentro dos números reais, beleza? A multiplicação de números, a multiplicação de raízes, se você tem uma raiz que está multiplicando outra raiz, você pode colocar os dois dentro de uma só raiz e multiplicar eles ali, tá? E vai resultar na raiz da multiplicação desses dois números. Tá? Aqui, ó. Ou seja, quando você tem uma multiplicação de radicais independentes, que é o caso aqui, ó, radicais independentes, você pode juntá-las em um único radical, que foi o que a gente fez aqui. Aí a gente multiplicou e resultou numa raiz da multiplicação desses caras. Quando você tem uma raiz dividida por um número que não é raiz, né? Não tem o que fazer, porque não é possível dividir uma raiz por um número inteiro, salvo quando essa raiz for exata. Por exemplo, se aqui fosse raiz de 4, então aqui seria 2 dividido por 2, que daria 1, beleza? A raiz de uma fração, tá? Vamos ler, o radical de uma fração equivale ao radical do numerador e do denominador independentemente. Então, se a gente tem uma raiz aqui completa de uma fração, isso vai equivaler à raiz do numerador e do denominador independentemente, beleza? E vice-versa, tá? Se você tiver essa raiz aqui independente nos dois, vai equivaler a essa raiz completa dos dois. Raiz de uma raiz. Então, quando você tem a raiz de uma raiz, por exemplo aqui a raiz da raiz de 8, você vai multiplicar os índices. Então aqui vai ficar raiz quarta de 8, tá? Isso daqui é 2. 2? Não, não é 2. Esquece. 2 raiz de 2. Vamos lá. Potência de uma raiz. Então, quando você tem uma raiz, né, de mesmo índice que a potência que você está elevando, você simplesmente corta essa coisa aqui, tá? Quando você trabalha com a potência de um radical, onde o expoente tem o mesmo valor que o radical, né, que o índice, né, que o índice, você cancela o radical, ficando apenas com o número que está dentro do radical. É exatamente o que a gente fez, tá? Importante. Agora com a radiação, buscaremos sempre resolver os radicais primeiro. Então, os radicais ele entram na frente da potenciação. Na verdade, eles estão juntos, né? Mas é bom resolver os radicais primeiro. Agora vamos falar dos números racionais. Deixa eu só beber um pouquinho.